Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrarmos mais uma vez aqui através do nosso canal para meditar a Palavra de Deus. Hoje, nessa quinta-feira, dia 20 de setembro de 2018, estamos iniciando a 24ª semana do Tempo Comum. E de quinta-feira é dia da adoração ao Santíssimo Sacramento. Que nós possamos então reservar um tempo para poder nos colocar diante de Jesus lá no sacrário, para poder então ali colocar diante dele toda a nossa vida, a nossa esperança e também ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. E vamos então tomar o Evangelho proposto para essa nossa reflexão de hoje. Hoje nós celebramos também com toda a igreja a memória de Santo André Kim, ele e seus companheiros mártires que doaram a sua vida por causa do Evangelho. E vamos então tomar o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para jantar. Ele entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume, prostrou-se atrás aos pés de Jesus e, chorando, lavou-os com suas lágrimas. Em seguida, enxugou-os com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o tinha convidado comentou: se este homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que está tocando nele. É uma pecadora. Então Jesus falou: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu: fala, mestre. Certo credor, retomou Jesus, tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como não tivessem com o que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: julgastes corretamente. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: estás vendo essa mulher? Quando entrei na tua casa, não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, lavou meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me beijastes. Ela, porém, desde que cheguei, não parou de beijar meus pés. Não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por isso eu te digo, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, pois ela mostrou muito amor. Aquele, porém, a quem menos se perdoa, ama menos. Em seguida disse a mulher: teus pecados estão perdoados. Os convidados começaram a comentar entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, por sua vez, disse à mulher: tua fé te salvou, vá em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então vivenciando a 24ª semana do Tempo Comum. Nessa quinta-feira, celebramos a memória de Santo André Kim e seus companheiros mártires, tornando-nos célebre neste dia o testemunho dos 103 mártires coreanos que foram canonizados pelo Papa São João Paulo II na sua visita a Seul em maio do ano de 1984. Tudo começou por volta do século XVII, com o interesse pelo cristianismo por parte de um grupo de letrados que, ao lerem o livro missionário Matheus Hitch, com o título O Verdadeiro Sentido de Deus, tiveram a iniciativa de encarregar o filho do embaixador coreano na China na busca das riquezas de Jesus Cristo. E Sung-hun dirigiu-se ao bispo de Pequim, que o catequizou e batizou, entrando por aí a Boa Nova na Coreia, ou seja, por meio de um jovem e ousado leigo cristão que, com amigos, fundaram uma primeira comunidade cristã. Com a eficácia do Espírito, começaram a evangelizar de aldeia em aldeia, ao ponto de somarem em 10.000 testemunhas da presença do ressuscitado. Várias vezes solicitaram então ao bispo de Pequim o envio de sacerdotes, a fim de organizarem a igreja.
Roma, porém, era de difícil acesso e o Papa sofria com a prepotência de Napoleão. Resultado? Somente a Igreja pôde socorrer os cristãos coreanos 30 anos depois. Olha só quanto tempo! Quando os cristãos coreanos tinham sido martirizados, as mulheres, juntamente com os 103 mártires, dentre estes, André Kim, o primeiro padre coreano, morto em 1845, 10 clérigos e 92 leigos. Alguns testemunhos ficaram gravados e, dentre tantos, dando então a noção de que o Senhor no céu é o Pai de toda a humanidade e o Senhor de toda a criação. Como podeis pedir-me para o trair? Se neste mundo aquele que trair o pai ou a mãe não é perdoado, com maior razão não posso nunca trair aquele que é o Pai de todos nós. Esse é o depoimento de Teresa Quirol. Os primeiros mártires coreanos escreveram com sangue as primeiras páginas da história da Igreja da própria pátria. Na data da canonização, bicentenário do início da evangelização da Coreia, essa nação contava com 1.400.000 católicos, 14 dioceses, 1.200 sacerdotes, 3.500 religiosos e 4.500 catequistas, atestando mais uma vez a frase de Tertuliano: o sangue dos mártires é sangue de novos cristãos. E assim então podemos compreender, ou melhor dizendo, conhecer um pouquinho mais da história desses grandes santos, que, através então do seu testemunho, através da sua fé em Cristo, derramaram o seu sangue. E o sangue dos mártires, como acabamos de ouvir então, é de fato essa semente fecunda que faz florescer novos cristãos para a humanidade. Queridos amados irmãos, no Evangelho de hoje, nós temos então Jesus que se depara com dois tipos de pessoas. Uma delas, que é o fariseu, que lhe convidou para poder então ali tomar uma refeição na sua casa. E a outra pessoa, conhecida como pecadora, que não tem nome. O fariseu tem nome, Simão. E a pecadora, ela é indigente, ou seja, é irreconhecível diante das pessoas da sua época. Mas vamos olhar para a riqueza que nos traz hoje esse texto de São Lucas. Jesus, então, ele recebe esse convite do fariseu e ele podia muito bem rejeitar, porque os fariseus estavam tentando lhe pegar em alguma coisa contraditória para poder então lhe condenar à morte. Mas Jesus não, ele vai ao encontro, ou seja, mostrando para nós que não podemos fazer distinção de pessoas. Não podemos então ir somente àqueles que nos agradam. Mas é preciso ir ao encontro de todos, porque todos nós somos filhos amados de Deus. E ali então, na casa do fariseu, na casa de Simão, vai trazer para nós Jesus um grande ensinamento. Nós temos então Jesus que está ali para tomar a refeição e uma mulher que era conhecida como pecadora fica sabendo que Jesus está na casa desse homem, de Simão. E o que ela faz? Ela rompe o seu medo e vai até a casa de Simão, adentra a casa de Simão. E se não bastasse, ela vai então, se ajoelha aos pés de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus com as lágrimas. Porque aos pés de Jesus ela colocou então toda a sua angústia, toda a sua dor, todo o seu sofrimento. E é essa experiência, queridos amados irmãos, que também nós podemos e devemos fazer. Muitas vezes nós então guardamos as coisas ruins de nós e ficamos com aquilo preso, e aquilo vai então fazendo mal para nós, nos tornando pessoas amargas. É preciso se abrir diante do Senhor. Ora, nós contamos, falamos da nossa vida para tantas pessoas, por que não dizê-lo àquele que pode mudar a nossa vida e pode nos ajudar, pode transformar a nossa história? Então é preciso ter a mesma postura dessa mulher, que viu em Jesus aquele que então renovou a sua esperança de que a dor e o sofrimento, elas não têm ali o domínio da sua vida, mas que a vida pode ser transformada quando nós então nos abrimos através da fé naquele que tudo pode, Jesus Cristo. E aquela mulher então começa
a lavar os pés de Jesus e enxugar com seus cabelos. Ela derrama óleo, beija os pés de Jesus. E, em contrapartida, Simão, que é o anfitrião, ele então fica se questionando, falando, se corroendo por dentro. Ora, se esse homem fosse realmente um profeta, ele saberia que tipo de mulher que está tocando nele. E Jesus, que conhece o coração, ele vai então contar essa pequena parábola sobre dois credores, que um devia 500 moedas, outro 50. E como ambos não tinham como pagar, aquele que então emprestou, ele perdoa a dívida. E Jesus então chama a conscientização o próprio Simão, para que ele possa então rever as suas atitudes, seus conceitos, e vai perguntar para ele: a quem você acha que vai amá-lo mais? E Simão responde corretamente: ora, aquele que perdoou mais. E assim então, meus queridos amados irmãos, Jesus, ele poderia muito bem condenar Simão e dizer: olha, você não tem jeito. Mas não, ele tenta, se esforça para poder então dar a mesma oportunidade para todos. A mulher, a qual então no final do Evangelho Jesus perdoa os pecados, e também a Simão, onde Jesus oferece a ele uma maneira dele refletir sobre os relacionamentos humanos. Que a vida do ser humano, por pior que tenha sido os seus erros no passado, isso não pode então interferir no seu presente, no seu futuro. Porque todos nós temos uma oportunidade de poder escrever uma nova história na nossa vida. Mas, para que isso então aconteça, é preciso que nós então nos abramos à ação do Espírito Santo, que nos ajude a poder então compreender os desígnios, os mistérios de Deus, que também quer que os nossos relacionamentos sejam de perdão. Porque Deus, Ele então nos perdoa porque nos ama. E também essa mulher que era tida como pecadora e que não diz que tipo de pecado que é. E não importa isso, porque pecado é pecado. Então, essa mulher que era conhecida como pecadora por ter, de fato, ali pecado publicamente, a tal ponto das pessoas conhecerem, ela com certeza vai amar mais, vai se doar mais, ao ponto daqueles que se acham corretos, justos. Esses então correm o risco de ficar fora do festim da eternidade, porque se autodenominam já salvos. E devemos então tomar cuidado com a prepotência, a arrogância, para que nós então não fujamos, não saiamos dos caminhos da misericórdia e do amor a qual o Senhor nos chama. E a primeira leitura de hoje, Paulo também convida a sua comunidade, a comunidade de Corinto, a uma correção, a fazer uma releitura. Ele vai dizer: olha, meus irmãos, o evangelho que eu vos preguei é o evangelho que eu recebi do Senhor. Ou seja, ele não está inventando, é aquilo que Deus então confiou a ele, a missão que Deus confiou a ele, e ele está transmitindo aquilo que ele recebeu como herança, como tradição. E aí está a importância da tradição da igreja. A tradição que mantém fiel os ensinamentos do Senhor. Porque na comunidade de Corinto havia pessoas que estavam duvidando daquilo que Paulo estava pregando, da fidelidade de Paulo ao Evangelho. E Paulo então vai fazer toda uma apologia para poder então ali combater esse tipo de mentalidade que tende a prejudicar, a destruir, a dividir a comunidade. Então tudo isso, como nós podemos perceber, faz parte das nossas atitudes. Quando nós então achamos que conhecemos, que já sabemos de tudo, ora, aí está o grande perigo de nós nos perdermos então nos nossos conhecimentos, nos nossos próprios pensamentos. Então é preciso deixar que o Senhor conduza a nossa vida, porque somente Ele sabe de fato tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que está no nosso coração, tudo aquilo que nos move. Deus conhece o coração, a tal ponto que Jesus então diz para aquela mulher no Evangelho: mulher, tua fé te salvou, vá em paz. E as pessoas então ficam se questionando: quem é esse que até perdoa pecados? Meus irmãos, o perdão, ele oferece uma nova vida.
Agora, enquanto o julgamento, a crítica, é claro que existe crítica construtiva, mas na sua grande parte, as críticas que são lançadas contra nós são para nos destruir, nos denegrir a nossa imagem. E sabemos muito bem que esse tipo de crítica, ela então não é bem-vinda na nossa vida. Agora, aquela crítica que nos ajuda a nos tornarmos pessoas melhores, a buscarmos o caminho de conversão, essa sim sempre é bem-vinda. E o perdão então nos oferece a oportunidade de escrever uma nova história, de poder mudarmos de vida e podemos trilhar sempre nos caminhos do Senhor. Se no passado erramos, ficou para trás. O que importa é virar a página e, a partir de hoje, uma nova história ser escrita, mas não uma história sozinho, uma história com Deus, porque é Ele o grande autor do livro da vida e que nós queremos então pedir a Ele que nos ajude a poder escrever mais um capítulo na história do livro da vida. E como salmista, que nós possamos sempre dar graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. E essa misericórdia de Deus que nos ajuda a podermos então retomar o caminho quando nós também caímos no pecado, quando nós então deixarmos seduzir pela tentação, que a misericórdia de Deus nos impulsione para que nós possamos então virar a página e escrevermos uma nova história, deixando que o Senhor seja então o grande escritor da nossa vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha através do nosso canal do YouTube, que já se inscreveu no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, é fácil, é só você clicar aqui em inscrever-se e vem fazer parte dessa nossa família. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações dos vídeos que eu vou postando aqui, compartilhe e divulgue também esse canal. Vamos evangelizar, aproveitando este meio que nos é concedido aqui através do YouTube. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo André e seus companheiros mártires, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Deixo aqui um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.